Graça e paz. Qual testemunho o Senhor tem dado sobre a sua vida, sobre o seu novo nascimento, se é que houve um novo nascimento? Porque quando há verdadeiramente um novo nascimento, a pessoa ela se torna agora uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, os antigos tratos, os antigos compromissos que nós tínhamos com as obras infrutuosas da terra, ou com as obras infrutuosas das trevas e de tudo aquilo que era contra Deus. A Bíblia diz que nós éramos por natureza filhos da ira, e nós andávamos como ovelhas desgarradas, separados de Deus, não introduzidos na comunidade de Israel. Porém agora Deus nos fez novos, Deus fez novas todas as coisas, e nem os nossos pensamentos são mais os mesmos, como o apóstolo Paulo diz em Efésios 4,17, que nós não andamos mais segundo a vaidade dos próprios pensamentos, das próprias motivações, dos próprios anseios e prospecções, e que nós não devemos acolher com alegria as propostas que o mundo e o sistema que é contra Deus, e que cada vez mais se caracteriza como um sistema da Torre de Babel ou de uma sociedade pré-diluviana que é contra Deus. Então, qual testemunho Deus tem dado sobre a sua vida? Porque quando nós olhamos aqui para Atos capítulo 1, verso 8, quando eles estão ali, e ali eles recebem orientações do Senhor, e aí Jesus, em Atos 1,3, fala das coisas concernentes ao reino de Deus, onde ele, por um espaço de 40 dias, aparece para 500 irmãos, dando provas da sua ressurreição. Quando ele inicia o seu ministério lá nas margens do Jordão, lá em Mateus 4,17, as primeiras palavras ministeriais de Cristo foi de arrependimento. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Quando nós vemos aqui em Atos capítulo 1, verso 3, as últimas palavras de Cristo na terra, no Monte das Oliveiras, onde Zacarias 14,4 diz que ele descerá da mesma forma que ele subiu e o monte vai se fender, as últimas palavras de Cristo foram concernentes ao reino de Deus. As últimas palavras de Paulo lá em Atos, em Atos 28, 30 e 31, onde muitos dizem que ali ficou um espaço em aberto, o livro não termina de Atos, mostrando que então nós continuaríamos esta obra. Paulo fala das coisas concernentes ao reino de Deus e do nome de Jesus. Então esta é a motivação que todos os novos convertidos e aqueles que verdadeiramente experimentaram um novo nascimento estão introduzidos nesta mesma disposição. Então a pergunta é, aqui em Atos 1,8, o Senhor Jesus ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui nós vemos o crescimento da igreja, que começa em Jerusalém, ali no cenáculo, depois Samaria, depois mostrando que não há barreiras para a obra de Deus, na Judéia também, entre pobres, entre ricos, e em todos os confins da terra. E aqui quando Jesus fala, sereis minhas testemunhas, esse termo é um termo também que designa mártire, mártir ou mártires. Então a Bíblia diz que qual o testemunho que nós temos dado? Se houve e que houve realmente um novo nascimento e que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos agora num novo domínio, onde nós reconhecemos que o nosso rei morreu por todos. Então todos devem morrer, para que não vivamos mais para os nossos próprios anseios e prospecções, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou, mostrando que nós entendemos qual o chamado para a igreja, que é de servir como uma nação sacerdotal. Nós entendemos que nós somos considerados dignos do reino de Deus se verdadeiramente padecemos afrontas por causa disso e por causa do nome de Jesus. E também trabalhamos não para ser salvos, mas por causa da esperança que nos está preservada e reservada nos céus, a coroa da justiça, da qual Paulo fala também, que foi reservada não somente a ele, mas a todos quantos amam a vinda de Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 5, 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 e 8. Então, qual testemunho Deus tem dado sobre a sua vida? Ele tem dado testemunho, por exemplo, como de Abraão,
Quando Deus olha de Abraão, quando Deus olha para Abraão, ele diz: ocultaria eu alguma coisa do meu servo Abraão, posto ser ele meu amigo? Deus tem te considerado amigo dele? E Jesus diz: vós sois meus amigos e me amardes, e vocês me amam se fazeis o que eu vos mando. Abraão fazia e se esforçava para fazer o que o Senhor ordenava. Quando nós olhamos para Maria, por exemplo, irmã de Marta e Lázaro, quando Jesus diz que de Maria ninguém poderia tirar a palavra dela, posto que ela escolheu a melhor parte. Você tem escolhido a melhor parte? Você tem escolhido a palavra de Deus? Quando nós olhamos para Davi, por exemplo, Deus diz: achei Davi meu servo, homem segundo o meu coração. A palavra diz em João 4, 22, 23, que Jesus procura verdadeiros adoradores. Ele tem achado isso em você? E adoração é um termo prosquineu do grego, que quer dizer como um cão lambendo a mão do dono, e prestar um verdadeiro culto ao Senhor, como diz em Mateus 4,10, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Quando nós olhamos, por exemplo, para João Batista, o Senhor diz dos de nascer: o que vocês saíram a ver no deserto? Um profeta? Eu te digo que muito mais do que um profeta, porque dos de nascido de mulher, ninguém é igual João Batista. João Batista era abnegado. Quando nós olhamos, ele não atentava tanto para a sua própria vida, não tinha tanta vaidade como nós vemos hoje nos crentes atuais. Quando nós olhamos para Moisés, por exemplo, Deus diz: não se levantou nunca profeta como Moisés, a qual o Senhor falava face a face. Moisés abandonou tudo aquilo que tinha, tudo aquilo que muitos julgam. Muitos cristãos hoje estão abandonando a palavra para agarrar coisas materiais, para agarrar bens financeiros, materiais, profissionais, em detrimento à palavra de Deus. Então, nós temos que observar, na verdade, e essas pessoas, elas atentavam para a palavra. Essas pessoas, elas se devotavam à palavra. Por que elas fizeram isso? Porque elas tiveram compreensão da palavra. E por que tem compreensão da palavra? Porque a examina. Lá em Colossenses capítulo 1, no verso 9 e 10, o apóstolo Paulo diz que a oração dele era para que nós sejamos cheios do conhecimento da vontade de Deus em toda percepção espiritual, para que nós possamos servir a Deus de forma agradável. Então, como nós vamos fazer isso se nós não examinamos a palavra? Porque é ela quem vai nos guiar. O Espírito nos guia pela palavra, como diz em João 14, 26. Então, qual testemunho o Senhor tem dado a teu respeito? Como desses servos que nós acabamos de mencionar, ou como quando vê Judas chegando lá no Getsemane com a turba para o prender? Quando Jesus olha para Judas e a turba, ele diz: eis o traidor se aproxima. Qual testemunho Deus tem dado sobre a sua vida? Fique na paz de Cristo, em nome do Senhor Jesus.